Uma equipe de 6 astronautas da Estação Espacial Internacional descobre sinais de vida inteligente em Marte, mas a investigação gera consequências inimagináveis, que coloca o planeta Terra em perigo. O filme que vamos recapitular é Vida, de 2017. Uma equipe de astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional se prepara para interceptar a Pilgrim, uma cápsula satélite que retorna de Marte. A Pilgrim carrega amostras de solo de Marte e os astronautas esperam encontrar confirmação da existência de vida no planeta vermelho. Infelizmente, a Pilgrim está danificada e sai de curso. Rory se equipa e se prepara para uma caminhada espacial. Ele estará do lado de fora da estação espacial, na Discovery, controlando um braço mecânico para capturar a Pilgrim. Seus colegas o ajudam a se preparar para a missão. A estação está cheia de tensão, enquanto os astronautas navegam pelas instalações, todos correndo para assumirem seus postos. A comandante Ekaterina e outro astronauta, Shaw, estão no centro de comando da estação, supervisionando a operação. Os outros astronautas observam atentamente enquanto a estação se posiciona para interceptar a Pilgrim. David, o médico da estação, monitora os sinais vitais de Rory. Ele, juntamente com o cientista-chefe, Hugh, que observa Rory de uma janela. A ansiedade toma conta da estação quando finalmente avistam a cápsula Pilgrim se aproximando. Rory guia o braço até a posição correta, e quando a Pilgrim se aproxima e faz contato, toda a estação se sacode para trás. Os astronautas são empurrados, mas quando se reúnem junto à janela, veem que Rory conseguiu capturar a Pilgrim. Cumprimentos e sorrisos são trocados enquanto Ekaterina anuncia à NASA que a cápsula Pilgrim pousou com sucesso na estação. No laboratório, Ru cuidadosamente retira amostras de um recipiente e as coloca sob um microscópio. Ele descobre um organismo quase fossilizado na amostra, algo parecido com um organismo de uma única célula. Ru tenta reanimar o organismo, mas não reage. Então, ele tenta simular uma atmosfera mais próxima da Terra do Proterozoico e adiciona um hormônio de crescimento. Para surpresa de todos, o organismo começa a se mover. Hugh não consegue deixar de sorrir, pois eles confirmaram vida de um planeta diferente. Mais tarde, a equipe recebe uma ligação da Terra. As notícias e grandes multidões estão celebrando a descoberta de vida extraterrestre. Os astronautas conversam com estudantes e anunciam que a escola deles recebeu uma chance extraordinária de nomear o marciano. A criança declara que decidiram chamar o organismo de Calvin. Depois da ligação, os astronautas continuam suas tarefas. Hugh e Rory discutem enquanto tentam consertar a tubulação. Enquanto isso, outra médica, Miranda, verifica a saúde de David. Ela está preocupada porque David esteve na estação por um período significativo, quase quebrando o recorde mundial de tempo no espaço. David diz que não se importa, pois prefere ficar na estação espacial, onde sente que pertence. Eles continuam testando o organismo no dia seguinte. Hugh descobre que Calvin cresceu rapidamente, agora consistindo de centenas de células e desenvolvendo uma rede neural. Hugh nota que cada célula de Calvin pode realizar todas as funções somáticas de forma independente, o que significa que cada célula de Calvin é simultaneamente uma célula muscular, uma célula nervosa e uma célula fotorreceptora. Calvin é uma criatura que é todo cérebro, todo músculo e todo olho. Calvin também desenvolveu apêndices, e Hugh tenta fazer contato. A tripulação observa ansiosamente enquanto Hugh interage com a criatura alienígena. A equipe janta enquanto Shaw liga para a esposa, que está em trabalho de parto. Shaw então apresenta a todos sua filha recém-nascida. A tripulação se dirige aos seus alojamentos, cada um cuidando de si mesmo. David examina a si mesmo em busca de ferimentos e doenças. Shaw continua sua ligação com a família, enquanto Hugh volta ao laboratório para interagir com Calvin. Várias semanas se passam, e a estação é abalada por um alarme. Rory, Miranda e Hugh correm para o laboratório. Rory entra e conserta a falha, e Hugh admite que deve ter negligenciado algo para que o laboratório falhasse. Miranda enfatiza a importância de manter Calvin contido, pois eles ainda não entendem completamente a criatura. Hugh fica irritado, dizendo que não devem tratar Calvin como uma doença, mas Rory se irrita, afirmando que Calvin é uma espécie alienígena e que Hugh não deve se apegar demais. Mais tarde, Miranda nota que Calvin entrou em hibernação após semanas de crescimento contínuo. Eles suspeitam que Calvin entrou em hibernação como um mecanismo de defesa quando o laboratório falhou. Hugh discute com Miranda sobre Calvin. Ele enfatiza a importância da missão e do estudo das células de Calvin.
Ele propõe dar um pequeno choque elétrico em Calvin para despertá-lo. No laboratório, Hugh se prepara para eletrocutar Calvin. Após vários choques, Calvin acorda, agarra a mão de Hugh e quebra a haste elétrica. A tripulação tenta permanecer calma enquanto Calvin agarra a mão de Hugh. Hugh tenta puxar, mas Calvin mantém uma forte aderência. Hugh começa a gritar de dor enquanto Calvin aperta sua mão. Calvin começa a dobrar os dedos de Hugh em formas não naturais, e Hugh começa a implorar por ajuda. A tripulação quer ajudar, mas Miranda diz que não podem arriscar colocar outro membro da tripulação em perigo. Enquanto a tripulação discute, Calvin quebra a mão de Hugh. Hugh então começa a flutuar, inconsciente, com a mão toda machucada. Que pena. No recipiente, Calvin tenta se libertar. Ele usa um pedaço da haste elétrica quebrada para perfurar uma das luvas. Calvin se liberta, deixando todos em choque total. Calvin ataca um rato de laboratório. Ele o envolve e o devora. Ah, não, aí não. Ele extrapolou. Ele mete a bala nele. Rory entra no laboratório e vai até Hugh. David pega Hugh, mas tem que fechar a porta do laboratório antes que Rory saia, pois vê Calvin agarrado à perna de Rory. Rory pega uma vela de oxigênio, esperando queimá-lo. Ele queima Calvin, que salta. Rory pega um incinerador e se prepara para queimar Calvin. Ele começa a caçar o alienígena, banhando-o com chamas. Calvin foge e se esconde no laboratório, mas Rory o persegue. Rory o encurrala, acreditando tê-lo preso em um recipiente, mas, ao abrir, descobre que o recipiente está vazio. Calvin aparece atrás dele. O alienígena agarra o rosto de Rory e se dirige à boca dele. Rory começa a sufocar, e a tripulação assiste horrorizada, incapaz de ajudar. Uma grande quantidade de sangue jorra da boca dele enquanto ele flutua sem vida no laboratório. O incinerador dispara um alarme de incêndio e o gás supressor de incêndio enche o laboratório. Calvin sai de Rory. Que nojo. Agora aparentemente crescendo 100 vezes mais. Shaw e a comandante tentam fechar manualmente as comportas, pois Calvin poderia usá-las para sair. Conforme a última válvula é fechada, Calvin a alcança e escapa. Ekaterina envia um sinal de socorro à NASA, mas Shaw percebe que a transmissão falhou. Eles precisam sair para consertá-la. Ekaterina se prepara e sai. Ela chega ao transmissor e vê que ele superaqueceu. Ela abre a câmara de resfriamento e a encontra vazia. Ela deduz que Calvin pode ter alcançado o refrigerador. Hugh, agora consciente, teoriza que Calvin pode ter consumido o refrigerador para se alimentar. Enquanto conversam, Calvin salta da câmara de resfriamento e agarra Ekaterina. Ekaterina volta para a comporta de ar, mas percebe líquido em seu traje. Calvin rompe o tubo de resfriamento de Ekaterina, e ela percebe que pode afogar em breve. O líquido começa a prejudicar sua visão, e ela decide pular para a comporta de ar. O líquido de refrigeração inunda o capacete de Ekaterina e ela começa a se afogar. David corre para a comporta de ar para ajudá-la, e Miranda o avisa que Ekaterina pode estar agitada e irracional. Ekaterina chega à comporta de ar, e David a aconselha a ajudá-lo a abrir a comporta. Para surpresa de David, ela começa a girar a alavanca da comporta na direção oposta. Miranda percebe que Ekaterina está deliberadamente se trancando do lado de fora para salvar a tripulação de Calvin. Ela eventualmente se afoga, e David e Miranda a veem flutuar para longe. Calvin salta de volta para a nave, e David chora de frustração. Hugh tenta acalmar a todos, dizendo que Calvin ficou do lado de fora por tempo demais para qualquer criatura sobreviver. Shaw diz que Calvin ainda pode entrar na estação através dos propulsores. Eles monitoram os propulsores, e cada vez que um deles experimenta uma mudança de temperatura, Shaw os aciona. Infelizmente, todos os disparos dos propulsores fazem a estação sair do curso, e Shaw tem que usar o combustível restante para colocá-la de volta em órbita. Isso permite que Calvin se infiltre de volta na estação. Hugh percebe que a espécie de Calvin deve ter dominado Marte por milhões de anos, mas entrou em hibernação quando a atmosfera de Marte entrou em colapso. Ele propõe que eles devam simular a mesma situação na estação para forçar Calvin a entrar em hibernação novamente. Eles se refugiarão em uma cápsula, se isolando e expulsando o oxigênio restante da estação. Eles se refugiam em uma cápsula e isolam tudo. Miranda percebe que Hugh está ficando mais fraco. Hugh se culpa pelo que aconteceu. Mas David diz que foi uma decisão da equipe levar Calvin para dentro da estação. Hugh diz que Calvin não é o inimigo deles, pois está apenas tentando sobreviver. E para sobreviver, ele precisa matá-los.
Bom, então assim sim. Hugh fica mais fraco e desmaia. A tripulação tenta ajudar a estabilizar Hugh, mas Miranda nota algo se movendo na perna dele. Ela abre o zíper da calça de Hugh e encontra Calvin se alimentando de sua perna. Eles recuam. Miranda usa um desfibrilador para dar um choque em Calvin, mas isso apenas chama a atenção da criatura. Eles saem correndo e se separam, e Shaw fica preso nas cápsulas de hibernação. David e Miranda voltam para Hugh, e David vê que ele está prestes a morrer. David vê Calvin se movendo pela nave em uma projeção holográfica. Calvin acidentalmente engoliu o rastreador de Hugh, permitindo a Miranda e David a capacidade de rastrear a criatura. Eles se isolam novamente e purgam o oxigênio dos outros compartimentos. Calvin começa a sufocar, mas eles recebem um aviso de proximidade. Eles olham pela janela e veem um ônibus espacial Soyuz atracando na estação. Miranda revela que o Soyuz não está lá para resgatá-los, mas sim para empurrá-los para o espaço profundo. É uma medida de segurança final para garantir que nenhuma forma de vida alienígena chegue à Terra. Acreditando que o acoplamento do ônibus espacial é uma missão de resgate, Shaw sai de sua cápsula de hibernação e corre para o Soyuz. Ao tentar abrir a escotilha, Calvin o ataca por trás. Miranda e David correm para ajudar Shaw, mas é tarde demais. Eles veem os tripulantes dentro do Soyuz sendo devorados por Calvin enquanto Shaw tenta sair. O Soyuz se desprende e a vedação entre as duas estações falha. A estação começa a despressurizar. Shaw cai e é sugado para o espaço, mas Calvin consegue se agarrar à estação. David ajuda Miranda a subir e consegue trancar Calvin do lado de fora. A estação começa a se desintegrar e pedaços e destroços voam por toda parte. David vê que todo o caos empurrou novamente a estação para a Terra, deixando-os cerca de 30 minutos antes de reentrar na atmosfera. Com o oxigênio acabando, David tem uma ideia. Calvin está procurando oxigênio, então eles poderiam usar as velas de oxigênio para atraí-lo. Ele planeja atrair Calvin para uma das cápsulas de fuga e lançar-se ao espaço profundo com Calvin. Miranda entraria em uma cápsula diferente e voltaria para a Terra para contar a todos o que aconteceu. Eles iniciam o plano, e David sai com uma vela de oxigênio. David atravessa cuidadosamente a estação e Calvin aparece e agarra a vela de oxigênio. David foge e usa outra vela de oxigênio para atrair Calvin. David chega à cápsula de fuga, e Calvin corre para dentro e agarra-o. Vendo que David conseguiu chegar à cápsula, Miranda começa a se dirigir para a outra cápsula. David lança sua cápsula e ele começa a se dirigir para o espaço profundo. Miranda lança a dela e eles começam a se separar. Em uma gravação da Caixa Preta, Miranda narra o que aconteceu na estação. Ela recomenda tratar toda a vida marciana como perigosa e hostil e aconselha usar todos os meios possíveis para matar Calvin se ele chegar à Terra. Ambas as cápsulas encontram destroços e ambas começam a apresentar mau funcionamento. Calvin agarra a mão de David, mas ele faz o possível para manter sua trajetória. Miranda desce, mas os sistemas de navegação de sua cápsula começam a falhar. As duas cápsulas se afastam ainda mais uma da outra. David grita de agonia enquanto Calvin envolve seu braço. Uma das cápsulas finalmente entra na atmosfera enquanto a outra voa para o espaço. A cápsula acaba pousando no oceano. Pescadores veem a cápsula descendo Aí eu gosto de dinheiro. e se aproximam. Na cápsula, eles encontram David coberto por tentáculos de carne. No espaço, Miranda continua se desviando. Ele deve estar morto essa hora. Os pescadores trabalham juntos para abrir a cápsula, e David tenta desencorajá-los, mas eles não conseguem entendê-lo. Mais barcos de pesca se aproximam da cápsula, sem saber que estão se aproximando do fim de seu próprio destino e do destino do planeta. Espero que tenham gostado. Até a próxima.